Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flávio. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer um resumão aí da função do primeiro grau, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. E no final, se você gostar, deixa aquele like lá e compartilha com seus amigos. E importantíssimo também, qualquer coisa, coloque aí nos comentários que eu posso te ajudar, certo? Então vamos lá, é um vídeo bem raiz mesmo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos falar da função do primeiro grau, ou a famosa função polinomial do primeiro grau. É tudo a mesma coisa, certo? Deixa eu só colocar um risquinho aqui vermelho para a gente entender o que a gente está fazendo, certo? Belezinha. Primeiro, vamos tentar definir essa função, certo? Vamos definir essa função do primeiro grau. Vou colocar aqui a definição dessa função. Definição. Deixa eu colocar aqui um. Eu não vou ficar fazendo esse traçadinho toda hora, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Então vamos tentar definir essa função aqui. A função ela é definida de uma maneira bem simples. Então, eu tenho uma função R, uma função f, que tem domínio real e contradomínio real. Lembra que esse primeiro cara aqui está falando do domínio da função, esse cara do contradomínio, definida por, ou desde que, né? Aqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Essa é a cara aqui da função do primeiro grau, beleza? Por que que eu sei que essa função é do primeiro grau? Porque eu tenho aqui a minha função de variável x e o expoente desse x aqui, ó, é 1. Então, é como se fosse ax elevado a 1 mais b. Tranquilo? Então, o x é a variável. Vamos colocar aqui, ó, o x é a variável da minha função. Beleza? E aí eu tenho a e b, que são chamados de coeficientes. Beleza? Então, dentro da função, eu tenho a variável, que nesse caso aqui é x, e a e b, que são os coeficientes. Dependendo do livro que você pegar, ou da maneira que seu professor for te explicar, essa função pode estar definida assim, ó. F de real para real, certo? Definida por y igual a x mais b, certo? F de x e y é a mesma coisa, então tem livro aí que vai estar f de x, tem livro que vai estar y. Então lembra que f de x e y é a mesma coisa. Tranquilo? Vou te dar alguns exemplos de função. Então, posso ter uma função assim, ó. F de x igual. Deixa eu escrever exemplos, né? Fazer um negocinho legal. Então vamos lá. Exemplos. Tá aqui. Então vamos lá. F de x igual 2x mais 4. Posso ter uma outra função que eu vou chamar de g. G de x igual a menos 4x menos 2x, né? Vou colocar aqui, ó, menos 2x mais 4. Posso ter uma outra função aqui que eu vou chamar de função h de x, que pode ser assim, menos 4x. E eu posso ter uma função i, eu vou representar assim, ó, 3x sobre 2 mais 1 quarto. Então, todas essas aí são funções do primeiro grau, beleza? Quando a gente está estudando as funções de primeiro grau, a gente costuma classificar em dois tipos. Então, ó, temos dois tipos de funções. O primeiro tipo é a função que a gente chama de função
afim. Então, vou fazer aqui, ó, uma bolinha aqui e vou colocar, ó, função afim. E qual é essa função afim, ó? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, y igual a x mais b. Na função afim, tanto a como o b são números diferentes de zero. Então, o a é um número diferente de zero e o b também é um número diferente de zero. Isso aqui é a característica de uma função afim, certo? Então, ó, dos exemplos que eu coloquei ali, ó, se você olhar a função f e a função g e a função i, elas são funções afim. Então, posso colocar aqui um outro exemplo. Sei lá, vou chamar aqui função f menos 4x mais 5. Então, o que eu sei dessa função? Eu sei que o a vale menos 4. O a é sempre o carinha que está multiplicando o x aqui, ó. E o bzinho é sempre a constante, é o valor que não depende de x. Certinho? Então, ó, nesse caso o a vale menos 4 e o b vale 5. Toma cuidado que a sua prova, o seu exercício aí, pode estar escrito assim, ó, para te confundir, ó. Então, o cara pode montar uma questão assim para você, ó. 4 mais 2x. E ele te pergunta quais são os valores de A e B. O A não é sempre o que vem primeiro. O A é o número que está multiplicando o x. Então, nesse caso aqui, ó, o A vale 2 e o B vale 4, certo? Isso é uma função afim, onde A e B são diferentes de zero. Tranquilo? A gente pode ter também uma função que é chamada de função linear. Então, ó, além da função afim, a gente tem a função linear. E no caso da função linear, quando a gente olha para a definição é assim, né? Y igual a x mais b. Só que no caso da função linear, o a é um número diferente de zero, certo? Só que o b é igual a zero. Beleza? Então, não tem a constante, a função linear. A função linear exclui a constante. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. F de x igual 2x. Percebe que não tem o b, ó. Então, nessa função aqui, ó, o a vale 2 e o b vale 0. Então, eu poderia ter também a função g. Função g menos 1/5 de x. Ou seja, ó, o a vale menos 1 sobre 5 e o b vale 0. Esses dois casos aqui, ó, são exemplos de funções lineares. Tranquilo? Toda função do primeiro grau, a gente pode fazer o gráfico. Então agora, ó, vamos pensar no gráfico dessa função. No gráfico da função de primeiro grau, certo? O gráfico de uma função do primeiro grau sempre será uma reta. Sempre, sempre, sempre. Então, o gráfico é sempre uma reta. E para definir uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos, certo? Então, o gráfico da função é sempre uma reta, da função de primeiro grau. Não importa se ela é afim ou linear, o gráfico é uma reta. E para fazer essa reta, eu preciso de 2 pontos. E aí, como é que eu faço esse gráfico, certo? Quando a gente começa a estudar, existe uma maneira simples que é fazendo uma tabelinha, ou seja, chutando valores para x e para y. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, exemplo. Eu quero fazer o gráfico da função, deixa eu escrever de azul aqui, ó, f de x igual
2x mais 4. Beleza? E aí, se eu preciso de 2 pontos, eu venho aqui, ó, x e y. Aí eu vou e literalmente eu escolho um valor para x. Não importa o valor, qualquer valor. Então, eu vou escolher aqui, ó, 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar calculando f de 1. O que que é f de 1? Ó, troquei a variável x pelo número 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1 é 2, mais 4, 6. Então, quando eu usei 1, a minha resposta foi 6. E aí você escolhe outro número. Então, ó, vou escolher o 0. Então, vou calcular, ó, f de 0. E o que que é f de 0? É pegar o 0 e colocar no lugar da variável x. Ó. Então, 2 vezes 0 é 0, mais 4 é igual a 4. Aqui eu não coloquei o 6, né? Então, ó, já tenho 2 pontos. Como eu já tenho 2 pontos, eu já consigo fazer o gráfico dessa função, certo? Então, ó, vou colocar aqui, vou copiar esse gráfico que eu já tenho prontinho aqui, para ficar mais fácil de desenhar lá no nosso slide. Então tá aqui, ó, Ctrl V, tá. Vou aumentar um pouquinho aqui, certo? Então, o que que eu calculei lá? Eu vi que quando eu usei o número 1, a minha resposta deu 6. Então, esse 1 está no eixo X e o 6 está no eixo Y. Então, vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. E aí, eu vou fazer um pontinho aqui, ó. 1, tá aqui, ó. E vou subir até o 6, certo? Agora, eu vou marcar outro ponto, 0 e 4. Então, 0 para X e 4 para Y. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. O ponto tá aqui em cima do eixo X. Então, vou fazer isso aqui. Aí eu pego a régua e traço a reta. Então, vamos lá fazer essa retinha aí, ó. Então, com 2 pontos, já é possível fazer o gráfico dessa função. Já está feito o gráfico. Beleza? Isso é uma maneira, usando uma tabelinha, certo? Só que os valores de A e B, eles definem coisas importantes para a gente. A gente não pode simplesmente chutar valores assim e pronto. O A e o B definem coisas importantes. Então vamos falar um pouquinho sobre os coeficientes, beleza? Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. Coeficientes. Então vamos falar sobre eles. O que os coeficientes definem para a gente? Então, eu tenho o coeficiente A, certo? Esse coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular. E o que ele define para mim? Se ele é um coeficiente angular, ele define a inclinação da reta. Certo? E aí, o que eu tenho? Eu vou pegar duas situações, deixa eu ver se eu consigo colar o gráfico aqui. Vou colar dois para ficar mais fácil de entender. Vou arrastar para cá. Vou diminuir um pouquinho, só para a gente entender. Vou deixar esse aqui. Vou arrastar esse para cá. E vou diminuir também. Diminuir mais, deixar os dois do mesmo lado. Beleza. Quando eu tenho uma reta com esse tipo de inclinação, ó, quando eu tenho uma reta com esse tipo de inclinação, a gente fala que essa função é uma função estritamente crescente, ó, estritamente crescente. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei
que a reta vai ter esse comportamento. Está totalmente associado com o valor do A. A reta vai ser estritamente crescente quando o A for um número positivo, ou seja, um número maior do que zero, certo? Então toda reta que tem essa característica é uma reta de coeficiente angular positivo. Então, se a gente voltar no slide anterior, ó, olha a função que a gente fez, ó, 2x mais 4. Olha o valor do A. O A é um número positivo. Por isso que a gente fala que essa reta tem uma inclinação positiva. Essa reta é uma reta estritamente crescente, ou seja, quanto mais eu aumento o valor do x, mais eu aumento o valor do y, certo? Mas eu poderia ter uma reta ao contrário. Poderia ter uma reta assim, ó. Bom, aqui só para a gente entender o conceito. Ó. Poderia ter uma reta assim. Pronto. Quando eu olhar uma reta com essa característica, a gente vai falar que essa função é uma função estritamente decrescente, certo? E o valor do A vai ser um valor negativo, vai ser um valor maior do que zero, certo? Então, ó, toda vez que o A for positivo, toda vez que o A for positivo, né, a gente vai ter uma função estritamente crescente. E toda vez que o A for negativo, a gente vai ter uma função estritamente decrescente. Tranquilo? Uma outra coisa aqui que a gente pode fazer. A gente pode associar alguma coisa ao valor do B, que é o nosso outro coeficiente. Só que o B, ele é um coeficiente linear. E o que o B define para mim? O B define para mim onde a reta corta o eixo Y. Então, ó, o coeficiente linear, que é o B, define para mim onde a reta corta o eixo Y. Essas são as funções dos coeficientes, certo? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, e vou escrever um exemplo de uma função. Exemplo. Eu tenho uma função f que ela é assim, ó. 4x mais 3, certo? Então, o que eu sei dessa função? Essa função, ela tem a igual a 4, ou seja, o a é positivo, então ela é uma função estritamente crescente, e ela tem b igual a 3, ou seja, a função corta o eixo y no 3, beleza? Então, vamos tentar desenhar essa função. Vou pegar o nosso gráfico de novo. Aqui, ó. E eu vou aumentar ele um pouquinho. Como eu sei que a minha função vai cortar o eixo y no b aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou vir no eixo y e vou marcar o 3, ó. Vou vir aqui, ó. Vou marcar um pontinho aqui no 3. E aí eu pegaria a reta e faria assim, ó. Se eu viesse exatamente para cá, eu estou dizendo que o meu A é negativo. Então a minha reta tem que estar ao contrário. Ela tem que ter esse comportamento aqui, ó. Só que para definir uma reta, eu preciso de dois pontos, certo? Se eu já achei onde a reta corta o eixo Y, que é no B, então eu vou achar onde a reta corta o eixo X, que é a raiz. Então, ó, a gente não tem uma posição certinha aqui para dizer. Eu sei que é no 3, mas poderia ser assim, ó, com 28 graus, 29 graus, 19 graus. Eu não sei a posição certinha, beleza? Você tem duas maneiras de fazer isso. Chutando um outro valor, certo? Para x, ou calculando o que a gente chama de raiz da função. Então, ó, como é que eu vou calcular
a raiz dessa função. A raiz de uma função do primeiro grau, ela indica para mim onde a função corta o eixo x. E aí, como é que eu posso calcular essa raiz? Pegando o oposto do b e dividindo pelo a. Isso é uma maneira. Então, como é que eu faço isso? X é igual o oposto do b. Se o b é 3, então vai ficar menos 3 sobre a. Então, tá aqui, ó. O a é 4, então eu tenho menos 3 quartos. Se você dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Mas não importa aqui, ó, só para você ter uma ideia. Então, como o 1 tá aqui, ó, deu menos 0,75. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar um pontinho aqui um pouco antes do 1 para representar esse 0,75. Então, a função vai cortar o eixo x e o eixo y. Então, eu já sei aqui os valores, ó. Então, eu só vou vir aqui, posicionar a minha reta e fazer a linha. Eu sempre vou precisar ter 2 pontos. Certinho? Então, ó, tá feita a minha função aqui, ó. Esse pontinho aqui, esse pontinho, ele é o valor menos 0,75. Então, quais são os 2 pontos dessa reta? Então, eu vou chamar de ponto A, menos 0,75 e 0, que é onde a função cortou o eixo x. Então, eu vou chamar aqui, ó, vou colocar ponto e vírgula para não confundir com essa vírgula. E o meu ponto B foi 0 e 3. Então, onde cortou o eixo y e onde cortou o eixo x, certo? Só para você entender. E eu posso fazer isso direto. Só lembrar que a raiz define onde a função corta o eixo x. E o bzinho aqui da função define onde a função corta o eixo y. Uma outra maneira de calcular a raiz dessa função é pegar a função e igualar ela a zero. Então, ó, isso aqui também vai me dar a raiz, certo? Então, como é que eu calculo a raiz? Pega a função, ó, 4x mais 3 e iguala a zero. Aí eu vou isolar o x, ó, 4x mais 3 vai mudar de lado, vai ficar menos 3. E aí o 4 vai passar dividindo, vai dar menos 3 quartos. Percebe que o valor que deu aqui foi o mesmo valor que deu aqui embaixo. Então, são duas maneiras diferentes de calcular a raiz. Posso pegar a função igual a zero, particularmente é o que eu gosto mais, e eu posso usar o oposto de b sobre a. Só que aí eu tenho que ficar na dependência de lembrar dessa formulinha. E aí já não é tão interessante. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui para deixar a folha bem limpinha. E aí a gente vai entender melhor. Vamos chamar aqui de número 2, certo? Então vamos colocar aqui, ó. F de x é igual 5x, vamos colocar, deixa eu ver aqui, um número que seja interessante. Menos 3x mais 9. Então vamos colocar aqui, ó, menos 3x mais 9. O que eu sei dessa função? Essa função tem o a igual a menos 3, certo? Então, eu posso afirmar que essa função é uma função estritamente decrescente, porque ela está cortando, porque o a dela é negativo, né? A positivo, estritamente crescente. A negativo, estritamente decrescente. E aqui, o b é 9. Então, o que essa função me garante? Esse bzinho, o que esse bzinho me garante? Que a função vai cortar o eixo y no 9. Então, eu já tenho um ponto aqui da função, ó, que é 0 e 9, certo? Para saber o outro ponto, o que eu faço? Eu vou calcular a raiz da função. E o que é calcular a raiz da função? É pegar a função e igualar ela a zero. Então, vamos lá. Então, vou escrever menos 3x mais 9 igual a zero. E aí eu vou isolar
o x. Então, eu tenho menos 3x. Se eu mudar o 9 de lado, vai ficar menos 9. Aí eu vou passar esse menos 3 aqui dividindo, né? Então, eu vou dividir os dois lados por menos 3. Então, vai ficar menos 9 dividido por menos 3. Negativo e negativo vai ficar positivo. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, ó, essa função vai cortar o eixo x no 3. Então, tenho dois pontos dessa função já. O ponto 0 e 9 e o ponto 3 e 0. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o gráfico dessa função. Vou fazer desse lado aqui para ficar melhor. Vamos lá, vamos ver se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá aqui, ó. Cortou o eixo Y no 9. E cortou o eixo X no 3, ó. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Pega a régua e faz a reta. Achar aqui certinho. Pronto. E aí só fazer a reta. Percebe que é uma reta estritamente decrescente. Por que é uma reta estritamente decrescente? Porque o a é negativo, certo? Então tá feito o gráfico da função aqui. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode fazer na função do primeiro grau é fazer o estudo do sinal. Então, ó, vamos pensar fazer o estudo do sinal. Só que antes de fazer o estudo do sinal, eu vou fazer mais dois gráficos aqui. Então, ó, esse gráfico, esse primeiro gráfico, foi de uma função afim, que tem o A positivo, ou seja, ela é estritamente crescente, e que ela cortou o eixo Y no 3, certo? Esse outro gráfico foi de uma outra função afim. Por que aquela função é afim? Por que essa função é afim? Porque A e B são diferentes de zero. Só que essa função ela é estritamente decrescente. E ela está cortando o eixo y no 9. Agora vamos fazer um gráfico de uma função linear. Então vamos pegar aqui, ó, f de x igual a 4x, por exemplo, certo? O que eu sei dessa função? Que o a é 4. Então, ela é uma função estritamente crescente. Beleza. O b dessa função é zero. Então, onde ela vai cortar o eixo y? No zero. Então, ó, ela vai passar pela origem. Toda função linear passa pela origem. Porque, ó, é a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó, 4x mais zero. Ou seja, tá cortando o eixo y no zero. E aí vem uma coisa interessante. O que eu fiz na outra? Eu calculei a raiz. Só que calcular a raiz de uma função linear, raiz de uma função linear é sempre zero. Sempre zero. Deixa eu escrever zero aqui, ó. Então, se eu calcular a raiz dessa função, eu vou achar esse ponto 0, 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chutar um valor. Então, vou supor um valor para x. E aí, bom senso na hora de escolher o valor, porque você vai ter que multiplicar esse valor por 4. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou escolher 1. Quando o x é 1, eu vou ter que calcular f de 1. E o f de 1 é a mesma coisa que 4 vezes 1, que é 4. Ou seja, quando eu usei 1, a minha resposta foi 4. E aí, com esses dois pontos, 0, 0 e 1 e 4, eu vou fazer o gráfico. Então, ó, vou copiar o gráfico aqui. Estou tentando selecionar o gráfico, mas não consigo.
Ah, agora foi. Vou aumentar ele aqui, ó. Então, primeira coisa, vou marcar o ponto 00, que é a origem, ó. 00 tá aqui, ó. Agora eu vou vir 1 para a direita e vou subir 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então vai vir aqui, ó. Pega a régua e faz a curva. A curva não, né? A reta. Aqui, ó. Então, isso é uma função linear estritamente crescente. Certinho? Só que eu posso ter uma função linear que seja estritamente decrescente. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, f de x igual a metade de x, ó. Meio x. Beleza? Então, vou seguir o mesmo padrão das outras, ó. Quem é o valor do a? O valor do a é meio. Meio é um número positivo, certo? Então, vamos colocar menos meio, para ficar diferente da outra. Vou colocar menos meio. Bom, se a é menos meio, então essa função é estritamente decrescente. Beleza? E pelo gráfico a gente já sabe. Essa função não tem b. Então, ó, b é zero. Se b é zero, então essa função passa pela origem. Ela é uma função linear e toda função linear passa pela origem. Eu já tenho um ponto aqui. E agora eu vou ter que escolher um outro valor. Então, eu vou supor aqui, ó, um x igual... Bom, eu vou multiplicar por meio. Então, eu vou escolher um x igual a menos 8. Só para você entender, ó. Eu não sei se eu vou ter gráfico para fazer isso. Então, deixa eu escolher um x diferente. Vou escolher um menos 6. Bom, se o x é menos 6, então eu vou ter que calcular o f de menos 6. E o que é o f de menos 6? É menos 1 sobre 2 vezes menos 6. Então, vai ficar assim, ó. F de menos 6 vai dar... Ó, menos 1 vezes menos 6 vai dar 6. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o que eu tenho aqui dessa função? Eu tenho um ponto. Quando eu chutei o valor menos 6, a minha resposta foi 3. Então, com esses dois pontos, eu vou fazer o gráfico da função. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Beleza. Então, vou vir aqui na origem, ó. 0, 0. Aí vou vir 6 para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos 6 está aqui. E vou subir 3, ó. 1, 2, 3. Tá aqui. Então, vou vir aqui, ó. Vou fazer isso. E vou fazer isso aqui, ó. Marco o ponto aqui. E agora pega a régua e traça. Você percebe que a posição que a régua tá, ela tá em uma posição estritamente crescente. Quando eu posicionar nesses dois pontos, ó, ela já vai mudar para uma função estritamente decrescente, ó. Tá bom aqui. Pronto. E aí, ó, já fiz o gráfico de uma função linear estritamente decrescente. Tranquilo? Então tem 4 modelos de gráfico aí para você olhar. E função linear, função do primeiro grau, vai ter esses 4 modelinhos aí. Uma outra coisa que a gente pode fazer quando a gente está estudando as funções de primeiro grau é fazer o estudo do sinal ou a análise do sinal da função, certo? Ou seja,
Se você tem uma função qualquer, o que acontece antes de determinado valor e depois de determinado valor? Essa função assume valores positivos ou assume valores negativos, certo? Então, vamos entender mais o estudo do sinal. Eu vou pegar uma função qualquer aqui. Então, vou pegar essa função aqui, ó, f de x igual a 4x mais 8, beleza? Vou fazer uma estritamente crescente e uma estritamente decrescente. Se você calcular a raiz, para fazer o estudo do sinal, o que eu preciso? Eu preciso simplesmente da raiz da função. Então, o que vai acontecer? Como é que eu calculo a raiz dessa função? Tem duas maneiras. Fazendo o oposto de b sobre a ou pegando a função e igualando ela a zero. Então, ó, 4x mais 8 é igual a zero. Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar o 8 e mudar de lado, ele vai ficar negativo, certo? Aí o 4 vai dividir, então vou ter menos 8 dividido por 4. E aí o x é igual a menos 2. Ou seja, essa função, ela corta o eixo x no ponto 2 e 0. Menos 2 e 0. E para fazer a análise do sinal, eu preciso saber o que acontece antes da raiz e o que acontece depois da raiz, certo? Então, o estudo do sinal independe do eixo y. Eu vou fazer uma retinha aqui, só para a gente fazer essa análise. Então, opa, não foi. Cadê? Aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Essa reta aqui, para mim, ela vai estar representando o eixo x lá do gráfico, certo? E aí eu vou fazer um pontinho aqui, e esse pontinho vai estar representando a raiz, que é onde a função corta o eixo x. E para mim, nesse caso aqui, a raiz deu menos 2, certo? E aí o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o a. Olha o a dessa função. O a, vou até escrever aqui, ó, de azul, mais claro. O a é igual a 4. O que isso significa? Que essa função é uma função estritamente crescente. Ou seja, à medida que aumenta o valor de x, o valor de y também aumenta. A inclinação aqui não importa, certo? Porque a gente só está fazendo uma análise. Então, eu vou deixar assim, ó, só para ficar... Opa, espera aí que eu fugi do slide certo. Eu vou deixar 45, mas essa inclinação aqui não importa. O que isso está dizendo? Que se eu pegar essa função aqui, ó, essa função, e trocar o x por menos 2, olha o que vai acontecer. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais 8 vai zerar. Se eu escolher um número maior do que menos 2, se eu escolher um número maior do que menos 2, para bater na reta, eu vou ter que ir para cima. Então, depois do menos 2, eu tenho certeza que a minha resposta vai ser um número positivo. E antes do menos 2, vai ser um número negativo. Eu não preciso provar isso, mas eu vou fazer isso aqui só para te mostrar. Se você escolher um número maior que menos 2, por exemplo, escolhe o 0. 0 é maior que menos 2. Coloca 0 lá na função. Vai ficar, ó, 4 vezes 0 mais 8. Isso deu 8. Ó. E o 8 é um número positivo. Agora escolhe um número menor do que menos 2. Por exemplo, ó, menos 3. Então, ó, 4 vezes menos 3 mais 8. 4 vezes menos 3 dá menos 12. E menos 12 mais 8 dá menos 4. Ou seja, quando eu escolhi um número depois do menos 2,
a minha resposta foi positiva. Quando eu escolhi um número antes do menos 2, a minha resposta foi negativa. Então, fazer o estudo do sinal é formalizar essa situação. Então, vou escrever aqui, ó. Se o x for menor que menos 2, a minha função assume valores negativos, ou seja, ela é menor do que zero. Se o x for igual a menos 2, o que acontece com a minha função? Ela fica nula, ou seja, ela fica igual a zero. Então, porque no menos 2 vai dar zero, bonitinho. E se a minha função assumir um valor maior que menos 2, se o x da minha função for maior que menos 2, a minha função vai assumir valores positivos. Então, tá aqui, ó. Então, ó, antes do menos 2 é negativo, por isso que aqui está menor do que zero. No menos 2 está em cima do eixo, por isso igual a zero. E depois do menos 2 está para cima do eixo x aqui, ó, a função. Por isso que é maior do que zero, porque é positivo. Fazendo isso, isso aqui, ó, é o estudo do sinal, certo? Isso aqui é o estudo do sinal. Isso aqui só é a representação escrita desse desenho. Então, esse desenho te ajuda a fazer o estudo do sinal. Vamos fazer agora a análise do sinal de uma função estritamente decrescente. Vamos colocar uma outra função aqui, ó. Função 2. Então, g de x, vou mudar o nome da função. Vai ser menos 5x menos 10. Tá aqui, ó. Vamos colocar menos 15, vai. O que eu preciso fazer? Bom, preciso saber do valor do A. O A é menos 5. O que eu sei? Eu sei que a minha função é estritamente decrescente. Beleza? Isso vai me ajudar a fazer o gráfico. Bom, agora eu vou calcular a raiz. Ah, como é que eu calculo a raiz? Pega a função g de x. Pega a função g de x e iguala a zero. Ah, mas quem é a função? É menos 5x menos 15. E eu vou igualar ela a zero. Vou mudar o menos 15 de lado. Ele vai ficar positivo. E agora, esse carinha aqui, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 15 dividido por menos 5, que vai ser menos 3. Ou seja, a minha função vai cortar o eixo x no ponto menos 3 e 0. E é só isso que eu preciso saber. Já sei que ela é estritamente decrescente e já sei a raiz. Então agora é só pegar a reta, só pegar a régua, né? E desenhar o que eu quero. Então vamos lá. Tenho a reta aqui representando o eixo x. Vou marcar um ponto em qualquer lugar aqui da função, da reta, né? Só para representar o valor menos 3, que é esse valor que eu achei aqui, ó. E agora, a minha reta tem uma inclinação negativa. Ela é estritamente decrescente. Então, ela é assim, ó. Repetindo, eu vou colocar uma inclinação qualquer aqui, não importa, porque é só para representar, tá? Essa inclinação é só para representar. Espera aí que o mouse fugiu do meu campo de visão aqui. Agora sim. Então, ó, fiz a retinha aqui, ó. Estritamente decrescente, ó, a reta está caindo. O que acontece, ó? No menos 3, a minha função vai zerar. Se eu escolher um número menor do que menos 3, o meu gráfico está subindo. Então, antes do menos 3, a minha função assume valores positivos. E depois do menos 3, para encontrar o gráfico, eu tenho que ir para baixo. Então, a minha função assume valores negativos. Eu quero tirar a prova disso. Vamos ver, ó. Escolhe um número menor que menos 3. Por exemplo,
Menos 4. Coloca menos 4 no lugar do x, que você vai ver que a resposta vai ser positiva. Porque o menos 4 estaria aqui, ó. Então, tem que ir para cima. Vamos ver se é verdade. Ó. Menos 5 vezes menos 4, menos 15. Se eu multiplicar isso aqui, ó, menos e menos vai dar mais. Então, eu vou ter 20. E 20 menos 15 vai dar 5. Então, ó, se eu escolher um número antes do menos 3, a minha resposta deu 5, que é positiva. Agora escolhe um número maior do que menos 3. Por exemplo, menos 2. O menos 2 está tá depois do menos 3 aqui, ó. Então, ó, menos 5. Eu já tenho certeza que a minha resposta vai dar negativa. Então, ó, menos 5 vezes menos 2, menos 15. Então, vamos lá, ó. Se eu multiplicar esses dois, ó, menos 5 vezes menos 2 dá menos 10. E menos 10 menos 15 dá menos 25. Certo? Então, tá aqui, ó. Só que essas contas que tá aqui de vermelho eu não preciso fazer, porque eu já entendi o comportamento da função. Então, eu só vou escrever aqui, ó. Se o x for um número menor que menos 3, o que vai acontecer com a minha função? A minha função, só que agora eu chamei a minha função de g, não chamei de f. Então, ó, g de x vai assumir valores positivos, maiores do que zero. E aí, ó, eu vou trocar aqui porque eu coloquei f, ó. Nesse caso aqui, é g, porque eu chamei a minha função de g. Certo? Se o x da minha função for exatamente menos 3, o que vai acontecer com essa função g? Ela vai zerar. Então, quando eu uso menos 3, a minha resposta é zero. E aqui, ó, se x for maior que menos 3, a minha função vai assumir valores negativos, ó, porque depois do menos 3, ela é negativa. Então, isso daqui é fazer o estudo do sinal, certo? Então, se você falar assim para mim, se eu colocar 1000 no lugar do x, bom, o 1000 está depois do menos 3, então a resposta vai ser negativa. E se eu colocar menos 50? Menos 50 está antes do menos 3, então eu tenho certeza que a resposta é positiva. Então é você ter uma ideia do sinal da função, não do valor específico. Certo? Então, está feito o estudo do sinal de duas funções. O que vai mudar se essa função for uma função linear? A única coisa que vai mudar é que na linear, aqui vai ser zero. Sempre. Porque a raiz de uma função linear sempre é zero. Então você vai fazer exatamente do mesmo jeito, tendo ou não tendo o valor do b. Tranquilo? Uma outra coisa que a gente estuda aí quando a gente está estudando função do primeiro grau é a função constante. E aí a gente já vai fechar essa aula, certo? Então, ó, função constante. Vou colocar a definição de função constante aqui, ó. Então, tá aqui, ó. É uma função que sai de R para R. E essa função é definida assim, ó. F de x é igual a B. Certo? E o B, nesse caso, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, o B pode ser qualquer número. Percebe que nessa função aqui, ó, o A não existe, ó. O A é zero, porque lembra que a gente tinha assim, ó, vou fazer até grandão aqui, ó. AX mais B. Ou seja, se esse A não existe, o número que está multiplicando o x, ó, vamos supor que o A é zero, certo? Se o A for zero, 0 vezes x anula isso, ó.
e aí sobra só o b, certo? Então, o que acontece numa função constante? O coeficiente angular é zero, certo? E o b pertence aos reais, certo? B pode ser qualquer número. Tá, e aí exemplos disso? Eu posso ter um exemplo de uma função linear assim, ó. F de... Linear não, né? Constante. F de x igual a 3. Tá, por que eu sei que ela é constante? Porque se eu calcular f de 1, se eu trocar o x por 1, qual vai ser a resposta? 3. Se eu calcular f de 2, qual é a resposta? 3. A resposta é sempre a mesma. Se eu calcular f de 1000, qual é a resposta? 3. Por isso que ela leva o nome de função constante. E como que é o gráfico de uma função constante? O gráfico de uma função constante também é uma reta. Só que é uma reta horizontal, é uma reta paralela ao eixo x. Deixa eu desenhar aqui, ó. Vou pegar esse gráfico, vou jogar aqui para cima e vou fazer o gráfico dessa função aqui, ó. F de x igual a 3, certo? Vou fazer o gráfico dela aqui, ó. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, contei 3, marquei aqui, ó. E aí eu pego uma régua e faço uma reta paralela ao eixo x. Tá aqui, ó. Vou vir aqui no 3 e vou fazer a reta. Beleza? Tá feito aí o gráfico de uma função constante. Tá, e como é que eu faço o estudo do sinal dessa função? É bem mais simples porque essa reta não tem inclinação, certo? A inclinação dela é zero. Então, como é que eu faço o estudo do sinal dessa função? Ó, você percebeu que não importa o valor do x, a resposta sempre é 3. Então, vou vir aqui, ó, para todo, ó, esse A de cabeça para baixo que os alunos falam aí, ó, para todo ou para qualquer x que pertença aos reais, a minha função, como eu chamei a função de f, vai ficar assim, ó, f de x é igual a 3, certo? E aí, para finalizar a nossa aula, vamos fazer o gráfico de uma outra função constante. Então, ó, vou pegar aqui, ó, 2, vou chamar de g de x agora. E essa g de x vai ser menos 7, certo? Então, tá aqui, ó. Ela é uma função constante. Como vai ser o gráfico dela? Então, vou pegar aqui, ó. Vou aumentar, só para a gente entender. Então, vou procurar lá o menos 7, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tá aqui, ó. Menos 7. Vou fazer uma reta. Vou vir aqui, ó. Paralela ao eixo x, ó. Tá feito o gráfico da minha função constante g de x. Ah, eu quero fazer também o estudo do sinal. Tá, como é que fica o estudo do sinal dessa função? Da mesma maneira que eu fiz o anterior. Então, ó, para todo x que pertence aos reais, ou seja, não importa o valor do x, a minha função g sempre vai ser igual a menos 7. Nesse caso, né? Beleza? Então, o que a gente viu nesse vídeo? Definição de função, a diferença entre função afim e linear, como montar gráficos, a relação entre os coeficientes angular e linear. A gente fez também o estudo do sinal e a gente fechou aí com a função constante, então fazendo o gráfico e também fazendo o estudo do sinal da função constante, certo? Uma revisão geral. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido.
qualquer coisa, deixa uma mensagem aí, deixa um comentário, certo? Que eu vou te responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!